Salve, salve minha gente, é uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de História do Brasil. Nós vamos continuar a aula que envolve Jânio Quadros, João Goulart e o golpe de 64, beleza? Então vamos lá para a próxima parte, né? Falar um pouco do João Goulart. Quando o João Goulart então desembarca em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, assegurado por toda uma mobilização feita pelo Leonel Brizola, que se configura ali como uma grande liderança política, né, do próprio PTB, que é o partido do Getúlio Vargas, que é o partido do getulismo, isso gera um atrito, né? Por quê? Porque os conservadores da UDN, as Forças Armadas, a maior parte das Forças Armadas, considera que se o Jango assumir, seria o caminho para a esquerdização do governo. Então vale lembrar que nós estamos vivendo a Guerra Fria, né? Há essa ameaça comunista no cenário internacional e eles trazem esse jogo político ideológico bélico, né, que acontece no mundo para dentro do Brasil também. E essas forças lideradas pela UDN, pelas Forças Armadas, acabam tentando mobilizar o clamor social para que o Jango vai fazer é destruir a família, destruir a propriedade, destruir a sua casa, destruir tudo, né, uma série de fantasia criada por esses conservadores. Do outro lado, nós temos o Brizola fazendo uma campanha pela legalidade, né, fazendo uma campanha pedindo para que os brasileiros se atentem ao que está acontecendo no Brasil, mas também pedindo para que o Congresso cumpra a legalidade, e o Brizola inicia esse movimento contra-golpista. Bom, qual é a saída para tudo isso? Já que o Jango está no Brasil nesse momento, está em Porto Alegre e está uma negociação, né, intensa ali, visto que o cenário não foi muito favorável para o golpe. Mas o cenário também não está muito favorável para o Jango. Então, entra em cena, né, um personagem que vai ser muito famoso no Brasil, já era conhecido na época, que é o Tancredo Neves, né, que é um político do PSD, que já havia sido ministro do Getúlio Vargas e que então tenta fazer um caminho de conciliação entre conservadores e entre getulistas, certo? E qual é o caminho encontrado, né? O caminho encontrado é que o Brasil ia ser transformada a sua esfera política, ia ter uma transformação na esfera política brasileira. Ou seja, nós íamos nos tornar uma república parlamentarista. E o Jango continuaria sendo o presidente da república, mas como chefe de Estado agora, ou seja, com o seu poder diminuído, principalmente dentro do orçamento brasileiro, visto que quem mexe com o orçamento brasileiro é o primeiro-ministro, que vai ser eleito pelo Congresso Federal. E quem é esse grande primeiro-ministro que vai conseguir articular essa força? Nada mais, nada menos quem conseguiu esse caminho de conciliação, que vai ser o Tancredo Neves. Então, o Brasil passa a ter, nesse momento da sua história, pela segunda vez um regime parlamentarista. O primeiro aconteceu lá em 1847 e durou praticamente todo o segundo reinado, tá? E agora a segunda vez, que vai durar exatamente 16 meses. Principalmente porque há também uma negociação nesse meio de campo para que haja um plebiscito meses depois para perguntar para as pessoas se as pessoas gostariam ou não que tivesse um regime parlamentarista no Brasil, certo? E esse plebiscito então ficou sendo marcado para janeiro de 1963, exatamente 16 meses depois de quando o Jango assume como presidente dentro de uma república parlamentarista, certo? Bom, o que o Jango tentou fazer nesse meio tempo, né? Ele tentou construir o apoio popular que ele já tinha. Vale lembrar que ele foi o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, no governo democrático do Vargas, que deu aumento do salário mínimo, né, onde os conservadores pressionavam para que não houvesse esse aumento, que resultou na demissão dele, inclusive, mas era um cara que conseguia mobilizar uma massa trabalhista, uma massa de operários, né, aqueles trabalhistas mais raiz, né, ou seja, os trabalhistas ainda que estavam muito vinculados ao Vargas, via, né, no João Goulart a possibilidade de ser o herdeiro do varguismo. Tá? Mas, nesses primeiros momentos aí, o que o Jango tenta construir? Tenta construir uma conciliação para que ele consiga chegar, né, num plebiscito muito forte, né? Então, para resolver esses conflitos
sociais, para resolver, o Jango falava coisas para mobilizar as pessoas, claro, de possíveis reformas, nada muito estruturado ainda, e para os parlamentares ele tentou buscar um governo de conciliação, um governo não, né? Um presidencialismo, um presidente dentro da República Parlamentarista de conciliação, para que ele pudesse chegar bem em 1963. No entanto, o Jango vai para os Estados Unidos visitar os Estados Unidos, né, e assegurar aos Estados Unidos que ele não é uma ameaça, mas ele faz uma defesa muito grande da América Latina, faz uma defesa do que aconteceu em Cuba, faz uma defesa do que aconteceu na China. Então isso alimenta todo o cenário ideológico brasileiro também, né? Todo esse cenário ideológico brasileiro de que o Jango era comunista. E mesmo o Jango não sendo comunista, ele é um trabalhista, tá? Que é bem diferente disso, é a valorização de um capitalismo conciliador entre donos de empresa e entre empregados, tá? Então, mesmo o Jango fazendo esse discurso, né, dos aspectos positivos daquilo que havia acontecido nas revoluções cubana e chinesa, isso não atraiu com bons olhos esses conservadores. Mas mesmo assim, né, no dia do plebiscito, né, nós já tínhamos instaurado no Brasil uma crise política e econômica, porque os três primeiros ministros, né, não conseguiram encampar absolutamente nada estrutural e nada que resolvia em definitiva a crise brasileira, né? Então chega o plebiscito em janeiro, dia 6 de janeiro de 1963, e devido a essa mobilização que o Jango resolveu fazer nesses meses que ficou sendo o presidente dentro dessa república parlamentarista, a população, 80% praticamente dela, vota para que o Jango, né, seja o presidente da república de fato, como chefe de governo e chefe de Estado. Claro que nesse plebiscito a pergunta era se os brasileiros gostariam de viver numa república presidencialista ou numa república parlamentarista. E 80% dos votos decidiram para que houvesse uma república presidencialista, como era antes dessa tentativa golpista de costura para afastar o João Goulart do poder. Então, o que o Jango faz nesse exato momento? Ele tenta conciliar, né? Ele chama ministros bastante renomados dentro da intelectualidade brasileira, como por exemplo o Celso Furtado, que vai organizar o Ministério da Fazenda, uma reforma administrativa, vai tentar construir uma reforma administrativa, uma reforma do funcionalismo público. O Santiago Dantas, né, que também vai auxiliar aí dentro do Ministério da Fazenda, para pensar o emprego, para pensar a inflação e tudo mais. Só que esses caras, como foram chamados logo para o governo e o Jango quis dar uma cara de conciliação, né? Tanto é que ele tentou se aproximar da UDN, né? Tentou se aproximar dos conservadores do PSD para formar essa conciliação e governar como o JK governou dentro de um desenvolvimentismo de coalizão. Só que como o cenário estava muito quente e a figura do João Goulart para os conservadores não era uma figura muito atrativa, porque ele era o representante direto do getulismo, ele não conseguiu fazer isso, né? Ele não conseguiu porque ele voltou dos Estados Unidos com a promessa de novos empréstimos e não tivemos empréstimos para o Brasil, né? Houve, de certa forma, um boicote dos grandes empresários brasileiros ao João Goulart, e também o João Goulart, então, decide, percebendo que não vai ter consenso entre conservadores e progressistas, né? Já deveria ter se atentado no que aconteceu com Vargas, porque ele não conseguiu também criar esse consenso. Ele decide então, estimulado pelo seu genro aí, o Leonel Brizola, que era então governador do Rio de Janeiro, e depois, no meio do mandato, aí, quando o Jango assume como presidente na República Presidencialista, o Brizola é um deputado federal bastante atuante, né? Ele decide então partir para aquilo que ele pensa e fazer a defesa do programa do PTB, que era o trabalhismo mesmo. Então esse plano trienal que começa ortodoxo, né, com austeridade, com combate à inflação, naquele lance de enxugamento de gasto para tentar fazer a conciliação, e essa conciliação não acontece, então o Jango decide fazer o quê? Decide jogar para o povo.
Ou seja, vamos fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, que já era a ideia do Leonel Brizola desde o começo. Olha só o helicóptero. Que já era a ideia do Leonel Brizola desde o começo, né? Para tentar construir esse Brasil e superar essas mazelas do povo brasileiro, né? Então, quando ele parte para a mobilização desses setores populares, na defesa das reformas de base, por exemplo, uma reforma agrária, a gente precisa lembrar das ligas camponesas, né, lideradas pelo Julião desde 1955, né, que já movimentava todo o Nordeste. Então, quando ele coloca, e ali, né, estereótipo de que aquilo era o comunismo, de que aquilo tinha relação com a China e tal. Então, quando o Jango, que tentou num primeiro momento até se afastar desse pessoal, mas depois, quando ele faz a defesa da reforma agrária, né, e ele tenta inclusive levar uma lei para o Congresso permitindo que as terras da reforma agrária que ele estava propondo não seria estatizadas simplesmente sem nenhuma remuneração. Ele estava propondo só que as terras fossem estatizadas, mas ao invés de pagar em dinheiro, visto que o Estado não tinha, mas pagar em títulos da dívida pública. Né? Ou seja, esse cara vai receber depois do Brasil, mas vai receber. Né? Então, quando ele faz isso, as pessoas começam a criar, né, essa ligação do Jango com o Julião, do Jango com as ligas camponesas. Uma reforma tributária ele defendia, inclusive, de que as remessas de lucros das mega empresas do Brasil, que eram multinacionais, que elas fossem limitadas a uma determinada porcentagem. Né? E quando ele faz isso, esses empresários já ficam espertos e já evitam fazer novos investimentos no Brasil. Tem um dado estatístico muito interessante que mostra que antes do Jango, né, tomar as rédeas definitivas do Brasil, né, a partir de 63, nós tínhamos um investimento de 153 milhões de dólares no Brasil. Depois que o Jango defende isso, né, essa limitação do destino da lucratividade das multinacionais para fora, né, nós vamos ter investimento na ordem de 90 milhões. Então isso cai um pouco o investimento no Brasil, mas o objetivo do Jango era tentar construir uma soberania nacional, né, tentar limitar que essas riquezas fossem retiradas do Brasil e que essas riquezas pudessem ser reinvestidas no Brasil, gerando emprego e renda. Era essa a sua ideia. Tá? Do ponto de vista financeiro, fortalecer a nossa moeda, né? E administrativa, e para melhorar a qualidade do funcionalismo público, educacional, por exemplo, reformular as estruturas de ensino no Brasil, tanto de alfabetização, né, com novos modelos de alfabetização, onde pudesse encarar nessa alfabetização a realidade de quem estava sendo alfabetizado, né? E também pensar dentro das universidades para a produção de ciência e tecnologia, consequentemente a produção tecnológica ser no Brasil, uma reforma bancária, né, dos bancos, para que os bancos não tivessem lucros exorbitantes. Então, era uma reforma que colocava na ordem do dia, né, o combate, de uma maneira eficiente ou não, daria para a gente discutir isso, mas o combate aos problemas estruturais do Brasil. Tá? E é óbvio que isso traz um descontentamento dos conservadores gigantesco. Né? Então os conservadores utilizam as armas que têm para fazer essa denúncia de que o Brasil estaria se preparando para a revolução. Ou seja, que o Jango tinha feito intercâmbio na China, intercâmbio com o Che Guevara, para instaurar no Brasil uma revolução comunista e que o Jango poderia dar um golpe a qualquer momento. Então, o Jango, com esse estereótipo nas costas, principalmente da grande mídia brasileira, né, ele tenta buscar apoio nas bases populares. E quem são esses apoiadores? Né? São os sindicatos, por exemplo, a CGT, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores, né, busca apoio dessas ligas camponesas, do Julião, de movimento de reforma agrária no Brasil, tá? Busca apoio de setores mais baixos de dentro das Forças Armadas, porque também havia um descontentamento hierárquico ali dentro, e isso gera, né, uma desconfiança enorme, porque os generais não gostavam desse atropelo que o Jango fazia de tentar se comunicar diretamente com a base das Forças Armadas. Né? Isso para eles era um desrespeito de hierarquia. Então,
isso foi alimentando essa crise e foi ficando um cenário polarizado, né, de dois grupos específicos bastante grande. Então o que o Jango decide fazer? Mobilizar essas pessoas, né, na segunda capital do Brasil, aí, né, que seria o Rio de Janeiro, e ele decide fazer um comício, e esse comício com personalidades públicas, com o presidente da União Nacional dos Estudantes, que, né, tinha sido criada lá na era Vargas e que consequentemente estava apoiando essas reformas educacionais, essas reformas estruturais. A UNE é vista como uma grande instituição preocupada, né, com a política nacional. Então discurso ali nesse comício da Central do Brasil, grandes personalidades públicas brasileiras, de setores populares e de movimentos sociais, para tentar pressionar o parlamento brasileiro a cumprir essa agenda de reformas que ficou sendo chamada de reforma de base. Tá? Então, nesse discurso, o Jango ele até dá uma radicalizada bastante forte. Tem parte desse discurso no YouTube, você pode conferir aí, que ele diz ali, ele promete para as pessoas a nacionalização das refinarias, a desapropriação de terras, as reformas todas, e isso gera uma reação conservadora gigantesca, liderada pela UDN, liderada pelo Centro Conservador Brasileiro, que é a cidade de São Paulo. Né, assim, o Rio de Janeiro então está fazendo esses comícios, que deu esse comício, pelo menos da Central do Brasil, que deu praticamente 200 mil pessoas, né? Esses conservadores decidem mobilizar as pessoas para fazer uma reação, né? E se você perceber na história, desde a morte do Vargas até agora, que nós estamos em 63, 64, né, faltava mobilização social para acontecer o golpe de Estado. E é nesse cenário que se tem mobilização social, porque a reação conservadora é oferecer ali uma moeda de troca, mostrar, né, a outra face da moeda ao Jango. E há uma mobilização para a construção da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Então veja, marcha, né, envolve aspectos de ordem, do exército, família, se atenta a uma pauta que estava no estereótipo das pessoas, que o Jango ia acabar com elas e os comunistas acabavam com elas. Deus, diziam também que os comunistas acabariam com a religião. E liberdade, veja como esse aspecto da liberdade, que ora esteve com a esquerda, né, lembra da ANL, Aliança Nacional Libertadora, agora a liberdade é uma palavra que está sendo usada no vocabulário da direita, tá? Dessa direita conservadora. Então essa marcha da família com Deus pela liberdade, onde a classe média paulista conservadora, né, a classe alta paulista também conservadora, conseguiu mobilizar pessoas e trouxe muito mais pessoas, né? Cerca de 300 mil pessoas, segundo dados da época, comparecem em São Paulo, carregando terços, né, rezando, flores e tal. Isso traz, né, aquilo que os conservadores que estavam articulando golpes outrora pudesse pensar o golpe de Estado nesse exato momento, né? Então aí nós temos uma aliança da igreja, da parte conservadora da igreja, os conservadores dentro do parlamento, a classe média e os grandes empresários e ruralistas do país, tá? E as Forças Armadas então preparam o cenário para o golpe, certo? O chefe do Estado-Maior, Castelo Branco, assina um acordo com os Estados Unidos, né? Esse acordo previa cooperação entre Brasil e Estados Unidos, e aí então tem-se início a uma proximidade dos Estados Unidos com a morte do Kennedy, né? De que era preciso construir uma doutrina nacional, de segurança nacional dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão financiar tanto ações que são políticas mais de bastidor, como também ações golpistas, mas que tivessem alinhamento com os Estados Unidos. E isso ficou comprovado nos documentos políticos da época, né? Onde o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, acaba articulando, junto com os conservadores e as Forças Armadas brasileiras, uma operação chamada Operação Brother Sun, né, que estava sendo articulada também com governadores da UDN, né, o Carlos Lacerda na Guanabara, Rio de Janeiro, o Magalhães Pinto na UDN e o Adhemar de Barros, que foi getulista lá atrás, né, porque queria ser presidente da República, então articularam
essa força política aí, junto com os Estados Unidos, estima-se que os Estados Unidos investiu 5 milhões de dólares nessas ações de bastidor, e eles encampam aí essa Operação Brother Sun, que previa navio e suporte de avião, para que caso houvesse reação do João Goulart, né, os Estados Unidos pudessem entrar em cena. Inclusive, dizem, né, a historiografia, que os navios norte-americanos ficaram próximos aos portos brasileiros. Mas, então, ali o Jango decide radicalizar, ele vai para um evento dos marinheiros do Rio de Janeiro, né, e faz um discurso para os marinheiros do Rio de Janeiro dizendo que ele ia fazer a reforma de base, né, incendiado pelo Leonel Brizola, inclusive ele faz isso, e ele faz esse discurso no dia 30 de março de 1964, e amparado a isso, né, os conservadores, escutando esse discurso, inclusive eles queriam que o Brizola saísse preso de lá, tudo mais. Então, amparados com esse discurso, os conservadores então começam um golpe de Estado. Um general chamado Olímpio Mourão Filho, do destacamento batalhão de Juiz de Fora, esse mesmo que conspirou no golpe de 37 também com Vargas, lembra? Do Mourão Filho. Então ele era sediado num batalhão em Juiz de Fora, começa a organizar o seu batalhão para ocupar o Rio de Janeiro, né, contra essa ameaça comunista. E essas forças armadas, então, iniciando esse processo da força, agora com apoio social, nessa marcha da família, né, com Deus pela liberdade, né, e com esses congressistas, o terreno estava fértil para o golpe. Então, o golpe aconteceu com aval do STF, com aval dos parlamentares e com aval das Forças Armadas. Né, o Jango tentou até negociar em Brasília com os parlamentares, sem sucesso. E quando ele decide se retirar para Porto Alegre, porque já previa que ia acontecer alguma coisa, né, os congressistas dizem, né, eles lá naquele momento histórico, de que o Jango estava fugindo do país. E na verdade ele estava indo para Porto Alegre para tentar reunir forças políticas para fazer esse debate. Então ali, né, o presidente da Câmara declara vaga o cargo de presidente da República, né, numa ação golpista ilegitimada pelo STF, né, brasileiro, e organizada pelas Forças Armadas brasileiras. E então foi se dado aí na noite do dia 30 de março para o dia 1º de abril o golpe de Estado em definitiva tanto tentado pela UDN em anos anteriores. E esse golpe de Estado encabeçado então pela UDN, pelos conservadores, por aquelas pessoas que viviam nessa cidade de São Paulo, que organizaram a Marcha da Família com Deus, né? Nós vimos isso, e também as Forças Armadas, os Estados Unidos e tudo mais. E, obviamente, o Jango ali, né, que estava estimulado pelo Brizola novamente a resistir ao golpe de Estado, o Jango decide não resistir ao golpe de Estado, foge para o Uruguai, porque sabia que ia ser preso, né? E aí, com exceção de um ponto e outro dentro do Brasil, o golpe de Estado é consumado, né? Tem até um discurso que diz que essa noite durou 21 anos, porque vai até 1985, mas esses indivíduos aqui acreditam piamente que o poder vai ficar na mão dos civis. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, se inscreva no canal e deixe seu recado.